irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz e as bênçãos do Rei Jesus vá ao teu encontro neste momento. Eu sou Gisele Santana e este é um canal em que eu falo das experiências espirituais e sobrenaturais com Deus da minha vida. Fique aqui comigo, hoje eu quero compartilhar mais um testemunho e o tema de hoje eu quero dizer sobre Deus de provisão. Hoje aqui então quero compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal, sobrenatural, o agir de Deus na minha vida. Deus é aquele que cuida de nós. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Ele prometeu isso, amados, que supriria todas as nossas necessidades. A palavra dele está repleta de exemplos de como Deus cuida do teu povo. O povo de Israel, por 40 anos no deserto, Deus não deixou faltar alimento. Todo dia o povo de Deus recebia o pão, o maná que caía do céu, recebia carnes provinda de Deus. Deus mandava codornas, Deus provia água. Deus, por 40 anos, as vestes daquele povo não envelheceram. Em Deuteronômio 29:5 fala: não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha só. Eu sei que nós estamos passando numa crise cada vez mais, estamos num momento tão delicado, tão difícil assim, e esta pandemia trouxe muita preocupação, muita separação, todos os sentidos, tanto assim, física, emocional, material, financeiro, muita gente desempregada, muitas portas fechadas, mas aquele que tem as promessas de Deus, se pegam na promessa de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Eu venho hoje aqui compartilhar um momento que eu passei, era da minha infância, mas eu lembro assim muito bem, como se fosse hoje, irmãos. E isso me fez que eu me apegasse mais a Deus, porque sempre soube que Deus nunca abandonou, mesmo nos momentos das dificuldades. A presença de Deus na nossa vida não isenta que nós não iremos passar por certas dificuldades, por certas situações, mas Deus cuida de nós quando colocamos a fé, a oração nele, sabe, falamos com ele, Deus age por nós. Então hoje aqui eu vou compartilhar este testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Quem acompanha outros meus vídeos já ouviu falar assim que a minha vida, a minha infância não foi fácil. Eu vim de uma família muito simples em todos os sentidos. Meus pais eram lavradores, trabalhavam na roça e a gente dependia do alimento que extraía das plantações da roça. E certa vez uma praga tomou conta das plantações lá e o feijão não saiu. As plantações de feijão não vingou, assim, né? E a gente ficou um tempo sem comer feijão. E gente simples que é acostumado a comer aquele prato de arroz e feijão e faltar esse básico na mesa, o corpo começa a pedir, você começa a sentir falta. Eu lembro assim que eu estava sentindo falta, nós estávamos sentindo falta, eu e meus irmãos menores, e só que meus pais nunca abriram a boca para pedir nada para ninguém. E a minha mãe sempre foi um exemplo de mulher, porque quando ela tinha uma necessidade, a primeira coisa que ela fazia, ela trancava no quarto, entrava no quarto para falar com Deus, para orar com Deus, apresentar para Deus. A primeira pessoa que ela apresentava era para Deus a situação. Então, um dia eu cheguei nela e falei assim: mãe, eu tô querendo comer feijão. E eu vi há dias que não tinha feijão. E ela no quarto
lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela olhou para mim e falou assim: filha, Deus proverá. Confia que Deus vai prover o feijão. Então eu saí dali confiando. Quando ela falou que Deus ia prover o feijão, eu acreditei na palavra, no poder da palavra dela, e acreditei no Papai do Céu, porque não era a primeira vez que ele tinha deixado de suprir. E nesse dia que eu pedi então esse feijão, e ela me deu essa resposta, Deus proverá, ela lendo a Bíblia ali, não demorou 10 minutos. A gente morava numa fazenda, e ali tinha vários moradores, vizinhos também. Não demorou 10 minutos, chega a vizinha. Ela chegou com um saco imenso nas costas. E ela passou dando volta pela casa e pela janela mesmo ela viu minha mãe sentada no quarto, lendo a Bíblia. E ela até brincou com a minha mãe e disse assim: para de ler a Bíblia, porque senão você vai ficar louca. E minha mãe calmamente, bem serena, rindo para ela, falou assim: imagina, a palavra de Deus não deixa ninguém louca. Quando eu preciso falar com ele, eu vou ler a palavra de Deus. Ali, minha mãe tentando evangelizar, aproveitando a situação, que ela não perdia nenhum momento assim para evangelizar alguém. Mas a senhora desconversou. E eu falei assim: eu trouxe algo aqui para você. Aí minha mãe: ai, que bom. O que você trouxe? Eu trouxe um saco aqui de feijão, porque sobrou muito da minha lavoura e eu nem sei o que fazer com tanto feijão. Aí nesse momento minha mãe suspirou, né? Porque já era uma resposta de Deus para a gente. Aí a minha mãe continuou, eu falei assim: então, que bom, eu estava falando isso com Deus agora. E Deus está te usando para trazer esse feijão para mim. E ela ria, falei: imagina, só eu que estou trazendo feijão. Falei assim: Deus te abençoou para trazer esse feijão para mim, porque a sua plantação deu muito feijão, a minha não, e eu estou sem feijão. Eu estava falando com ele isso agora, que meus filhos estão sentindo falta do feijão. Eu estou sentindo falta do feijão. E Deus te abençoou tanto. Ele te usando neste momento, essa circunstância, para você trazer o feijão que eu acabei de pedir para ele. E olha assim, a glória, aquele que entende, a gente devolve a glória e a honra para o Senhor Deus. Porque aquele que entra no teu quarto, aquele que vai desabafar para a pessoa certa, tem resposta. E a palavra de Deus mostra vários versículos que Deus provê. Ele supre todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4:9, lá diz assim: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha que riqueza grande. Mateus 6:33 também diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em Salmos, o conhecido Salmo 23:1 também diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em Salmos 37:25 também fala: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aí, irmãos, são tantas outras promessas. E quero aqui também aproveitar mais falando sobre esse assunto,
Outra vez a gente estava comendo abóbora a semana inteira. Nunca passamos fome, mas assim, passamos uma necessidade muito grande de coisas básicas. Às vezes passávamos 3 dias comendo a mesma coisa. Mas Deus sempre proveu. Eu lembro que também, eu sei que lá na roça só tinha abóbora. A gente comia abóbora, pensa, irmãos, comia abóbora no café da manhã. Aí no almoço era abóbora assada. No café da tarde era uma abóbora amassada, um doce de abóbora. E na janta era um caldo de abóbora. Então assim, chega uma hora que o corpo não quer mais ver abóbora. Pensa. A situação era crítica no momento. Mas tínhamos abóbora para comer. Mas chegou um momento que eu não queria ver mais abóbora na frente. Eu lembro que era um domingão, olha só. E de novo abóbora no café da manhã. Aí no almoço eu não queria mais comer abóbora. Eu e meus irmãos não queríamos mais comer abóbora. Chegamos aqui, primeira coisa a gente recorre aos pais, né? A mãe falou assim, mãe, eu queria comer outra coisa, não tem outra coisa para comer? E ela era bem sincera com a gente, não tem outra coisa para comer. Mas se vocês querem outra coisa para comer, fale com Deus, fala para o Papai do Céu o que vocês querem comer. Fala para Deus providenciar uma comida diferente hoje, então. Então eu, muito obediente, assim, à voz dos meus pais, eu fui pedir para Deus. Eu queria comer algo diferente que não fosse abóbora. Eu não especifiquei o que eu queria, mas eu queria algo diferente. Na minha cabeça estava um macarrão, pelo menos. Mas não pedi o macarrão. Eu queria algo diferente, desde que não fosse abóbora. E confiei aquilo. E confiei na oração. Que quando a gente pede com fé, confiança, com toda a sinceridade, apresentando a nossa necessidade ao Senhor, Ele nos responde. Ele responde. Quando chegou o momento do almoço, eu esqueci que tínhamos abóbora para comer, mas chegou no momento do almoço, quando a fome começou a bater para procurar algo para comer, chega o administrador da fazenda com caixas de isopor grande, todo sorridente, tava uma festa na casa dele. Irmãos, pensa num churrasco bom do domingo. Naquela caixa de isopor tinha tudo. Tudo quanto é tipo de carnes, toda fresquinha, assadinha, quentinha no espeto, tudo pronto. Tinha um arroz, tinha maionese, farofa, sabe, o churrasco completo. A gente, irmão, se deliciou naquele almoço. Aquele domingo foi de abundância. Teve churrasco para o almoço e para a janta. Ele saiu distribuindo para todos os moradores da fazenda. A gente não ficou sabendo qual era a comemoração dele. Mas ali dentro daquela casa, tínhamos certeza que o Deus de provisão respondeu a nossa oração. A glória foi devolvida para ele, porque Deus conhecia a nossa necessidade. E Ele respondeu as nossas orações naquele domingo. Então, irmãos, não se desespere. Há momentos difíceis, sim, mas descansa no Senhor. Descansa nele. Deus é o Deus de provisão. Parece que é o fim, né? De tudo. Parece que a gente cava um poço, cai lá dentro e ninguém vai nos ver, ninguém vai tirar a gente de lá. Mas aquele que conhece a nossa necessidade, a nossa dificuldade, ele está pronto.
Ele cria circunstâncias, situações para tirar você deste poço. Para que então neste momento, fala com você, confiar neste Deus. Existem condições, sim. Na palavra de Deus existem condições para que esta provisão entre na nossa casa. Um deles é busca primeiro o reino de Deus. Não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, o desespero. Recorre ao reino de Deus, busque o primeiro, o reino de Deus e as demais coisas. Ele sabe, quando você trabalha assim para Ele, e não é um trabalho em forma de troca, não. Eu falei assim, eu vou fazer para Ele me devolver. Não, irmãos, isso é voluntário, é vontade dentro de você. Você reconhecer a grandeza de Deus, mesmo entre as dificuldades, você louvar o nome dEle. Porque Deus espera a glória, é de você que é o servo dEle. Porque o ímpio ele não vai dar a glória para Deus, não vai devolver a glória para Deus. Mas você, que é o servo de Deus, vai saber para quem devolver esta glória, que é o único de receber toda a nossa adoração, é Deus, é o Rei Jesus. Então uma das condições é buscar primeiro o reino dele. E a Bíblia diz também que aqueles que o temem, olha só, e aqueles que o buscam, os justos, isso são promessas para a provisão de Deus. Aqueles que andam em retidão. Isaías capítulo 1, 19, ainda fala assim. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em outra tradução, comereis o melhor desta terra. Deus se preocupa com você, Deus se preocupa comigo. Pai amado, neste momento, e faça esta oração. Entra com provisão, Pai, nesta família. Senhor, essa pessoa que está clamando, Senhor, por socorro, pedindo uma solução, Deus, diante de umas circunstâncias que eles estão passando, Deus. Eu não sei se é o desemprego, se de repente é uma dívida, de repente essa pessoa está preocupada em pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz, de telefone, da internet que está atrasado. Deus, entra com provisão, abre as portas, só o Senhor sabe criar circunstâncias daquilo que os nossos olhos não veem. Deus, pela fé, Pai, eu creio, Senhor, que essa pessoa vai receber uma boa notícia, Senhor, de uma porta aberta de emprego. Vai receber, Senhor, uma boa notícia, de repente, Senhor Jesus, de uma causa que está, Senhor, fechada na justiça. Que o Senhor venha agir, Deus, na vida dessa pessoa. Somos, Senhor, teus servos e clamamos a Ti. E devolvemos a glória para Ti. O louvor, a honra ao Teu nome. Supre todas as necessidades. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Creia, meu amado, creia, meus amados irmãos. Se inscreva neste canal se você não é inscrito. Compartilhe. Aqueles que gostam de ouvir testemunhos, experiências com Deus. Aqui eu conto sobre as minhas. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau.